Oi, pessoal, bom dia. Vamos falar um pouco de estresse. Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco de estresse, de imunidade. Sempre é bom. Bom dia, Iô. Tudo bem aí? Gente, hoje a gente vai falar de estresse, de alternativas, né? Tem uma pessoa aqui especializada. Tudo bem, Iô, graças a Deus. Saudade de você. A gente vai falar de alternativas para estresse, para imunidade. A gente vai conversar com uma farmacêutica, a doutora Aline. Ela vai dar várias alternativas, vai falar sobre os produtos que existem no mercado, que são produtos novos, muita gente não conhece. Eles são produtos relativamente novos. Alguns médicos já conhecem, nutricionistas, mas tem muitas pessoas que não conhecem. Vocês estão me ouvindo bem? Doutora Aline, se você quiser me chamar para entrar. Bom dia, Alessandra. Doutora Aline, você está conseguindo entrar? Se você não estiver conseguindo entrar, eu te chamo se você preferir. Pessoal, tem uma live à tarde, quem tem pets, 5 horas, sobre o uso de fotoproteção em pets. E tem uma veterinária também. Se vocês quiserem também fazer umas perguntas, eu vou deixar aberto para perguntas, tá? Com essa veterinária. Bate-papo com essa veterinária. Então, se vocês têm em casa cachorros, gatos, se tiverem dúvidas, a gente faz um bate-papo. Oiê, Oi, tudo bom? tudo e você? Tudo bem. Estão me ouvindo Foi bem? di... Tô super bem. Foi difícil você entrar? Eu estava procurando. Ainda sou nova nessa parte de lives. Mas deu certo, ainda bem. Deu. Então, bom, Eu vou te explicar. estava comentando de você, mas eu peço para você se apresentar e para você dar uma pincelada no que vai ser falado para eles e a gente vai Aham, conversando. sim. Bom, meu nome é Aline, sou farmacêutica. Estou na Galena. A Galena é uma distribuidora de produtos para as farmácias de manipulação, né? Então, a gente vai buscar os produtos lá fora, nas feiras internacionais, e ver o que há de mais recente no mercado sobre os tratamentos de diversas especialidades, né? Tanto os nutracêuticos como os cosméticos. E aí a gente distribui isso para o Brasil inteiro nas farmácias de manipulação. Já estou nesse mercado, estou na Galena há 7 anos e trabalhando com farmácia magistral há 10 anos já. O tempo passa rápido, Passa mesmo. né? E então eu vim falar um pouquinho de estresse e ansiedade, que eu acho que é um problema que já existia muito, mas deu uma agravada agora com essa pandemia, né? Muito, muito. Muito. As pessoas Porque já é um estão problema que já existia e agora, já. mais com o problema do Covid, a tensão, o estresse piorou. Uhum. As pessoas estão muito apreensivas, né? Sim, Com toda essa informação, a TV o dia inteiro passando informações, e aí isso gera uma ansiedade, isso gera um estresse, né? Fora que as pessoas tiveram que mudar a sua rotina toda, né? Estão em casa, estão fazendo tudo diferente, e isso acaba levando a um estresse, e sim, aí a gente tem algumas alternativas aqui que a gente pode usar para melhorar essa situação, né? certo. Aí, Alessandra, eu só queria explicar 3 substâncias para que a gente possa entender todos os mecanismos, né? Sim, Então, doutora Aline, olha só,
Não sei se você está vendo que tem umas perguntas aqui. Você está vendo que as Aham. pessoas entram? Às vezes vão entrando perguntas. Se você tiver como já responder, mas se você tiver num assunto muito distante, aí não dá para responder, aí tudo bem, aí passa. Mas se você achar Ah, que tudo bem. é pertinente naquela hora já responder aquilo, já pode ir respondendo também. Ah, beleza. Pode deixar que eu vou respondendo o pessoal. Então, vamos falar de 3 substâncias importantes para que a gente entenda essa parte de estresse e ansiedade, que é o cortisol, a serotonina e a dopamina, tá? São essas 3 substâncias que regulam o meu estresse, a minha ansiedade, e que a gente precisa estar com isso bem regulado. Então, primeiro, o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que a gente precisa dele, né? É um hormônio que controla o nosso metabolismo. É o cortisol que faz a gente levantar de manhã, né? Quem tá com cortisol muito baixo é aquela pessoa que tem aquela dificuldade de sair da cama, né? De fazer as E atividades. ele tem o pico de manhã, né, Aline? Pico de manhã. É importante que ele tenha esse pico de manhã, mas que não ultrapasse os níveis desejados, né? A gente precisa Sim. manter ele em equilíbrio. E o cortisol, ele regula muitas coisas, ele é responsável por regular todo o nosso metabolismo. E aí, o que acontece, né? Quando a gente foi criado, no começo a gente não tinha todas essas coisas, né? A gente foi criado como um animal, digamos assim. E o animal, ele tem os picos de estresse quando ele precisa fugir, né? Quando eu Sim. estou numa situação de perigo. E o nosso corpo entende todas as situações como perigo. Então, numa situação de estresse, eu ativo esse modo perigo no meu corpo e aí eu tenho uma série de reações. Se a gente pensar numa situação de perigo, o que eu preciso ter nessa situação? Eu preciso de ter uma contração muscular para que eu possa correr, né? Eu preciso de mais açúcar no meu sangue para eu ter mais energia. Não é o momento onde eu vou quebrar a gordura, eu preciso reservar essa gordura, né? Puxa, Então, aí que tá o é, problema. é aí que dá o problema, né? Não é o momento que eu vou dormir, eu só estou em perigo, eu não posso dormir, né? Sim, Então, isso seria normal antigamente, quando a gente precisaria realmente fugir de alguma coisa, de algum perigo. Mas situações do dia a dia, elas fazem com que a gente entre nesse modo perigo, né? E aí sim, você tem isso o dia inteiro praticamente. Então você passa a ter essas situações o tempo inteiro. E aí você tem aumento de pressão arterial, resistência à insulina, o teu metabolismo fica todo alterado, né? Você não consegue quebrar a gordura, porque você não pode quebrar gordura, né? Você precisa guardar. É isso que teu sim. corpo entende, né? Você tem a fome desregulada, né? Mas você está numa situação de perigo e aí você vai comer, o teu corpo entende que você precisa armazenar o máximo possível, né? Sim. Então entra nessa coisa toda desregulada. É por isso que o estresse, vamos dizer assim, em algumas pessoas falam assim, o estresse engorda. Geralmente porque o cortisol vai estar alto e a gente faz o organismo como defesa segura essa gordura e aí nós começamos a o quê? A engordar por causa disso. É bem Sim. interessante isso. O cortisol, ele não deixa você quebrar a gordura, porque se você está numa situação de perigo, você não pode emagrecer, né? Você precisa reservar suas energias. E o corpo entra nessa situação e aí o estresse vai aumentando, você não consegue sair disso. Outra Tá. coisa que acontece é que diminui os níveis de serotonina. A serotonina é aquele hormônio, Lissandra, que é assim, vem um leão te atacar. Se você tem a serotonina super alta, você fala assim, ai, que gatinho bonitinho, entendeu? Ela deixa tudo mais tranquilo, né? A serotonina faz você ter uma visão das coisas muito mais tranquila. Por isso que é chamado o hormônio da felicidade, né? Sim, Porque ela te deixa mais tranquila. Só que o cortisol aumentado, ele baixa a serotonina, né? Porque numa situação de perigo, não é interessante você achar que o leão é o sim, gatinho, né? sim. Então, ele baixa essa serotonina. E ele baixa também a dopamina. A dopamina é responsável
por toda a nossa parte de humor, de bem-estar, de compensação, né? Também de cognição, memória. Isso é relacionado à dopamina. Então, quando Sim, eu tenho aumento desse cortisol, eu diminuo esses outros neurotransmissores, serotonina e dopamina. E aí eu crio uma condição totalmente desfavorável no meu organismo, onde isso vira um ciclo vicioso, né? Eu durmo mal, aí eu acordo mal no dia seguinte, isso gera mais estresse, que aí desregula tudo de novo, e isso fica num ciclo que eu não consigo sair, é, né? Outra coisa que acontece muito nos estados de estresse são dores, né? Tanto as dores musculares, porque você contrai os músculos, sim, como as dores aqui, né? gástricas. É, Principalmente. aqui, né? Tem dia que você passa o dia, assim, você não fez exercício físico nenhum, mas você ficou tão estressado que parece que você correu uma maratona, Sim, né? sim, Por conta dessa contração muscular que o cortisol proporciona. Então, a gente tem algumas alternativas que vão ajudar a modular esse cortisol, né? Para que ele de manhã tenha o pico que ele precisa, mas à noite ele comece a cair. Tá? sim, A pessoa que tem o cortisol elevado à noite, ela dorme muito mal, ela não consegue muito dormir mal. bem. Porque o Né? certo, né, Aline, é de manhã o cortisol tá alto e a melatonina tá baixa. Aí à noite é o Sim, contrário. Melatonina tem que estar alta e o cortisol baixo. Por isso que muitas pessoas ficam isso. tomando melatonina, né? É, mas às vezes não é só isso, né? Você precisa regular Sim, outras coisas, né? sim. Por isso É que igual muita assim, gente toma e também não resolve, né, Aline? não resolve, porque eu tô com o cortisol alto. A serotonina também, ela regula o sono, né? Então, se a serotonina também estiver baixa, eu não consigo dormir direito Sim. também. A serotonina baixa é o que faz a gente buscar alimentos, principalmente os carboidratos, né? Que é o que engorda a gente. É, Para fazer serotonina, eu preciso de um aminoácido, que é o triptofano. E aí eu vou buscar alimentos que tenham triptofano, que geralmente são carboidratos. É por isso que a gente come muito quando está estressado, quando está ansioso. Né? A serotonina não consegue resolver esse problema. E aí você sim, começa a buscar alimentos cada vez mais doces e carboidratos. E começa também a buscar aquela comida fora de hora, né? sim. Então, são aqueles beliscos o dia inteiro. Então, são situações que a gente vive todos os dias, né, Alessandra? Todo mundo, eu acho que já Sim. passou por isso. Ainda mais quem trabalha num ritmo de estresse, nessa situação do Covid, principalmente. Uhum. Aqui tem uma pergunta. Ó, como saber se o Desculpa, cortisol gente. aumenta à noite? Geralmente, as nutricionistas, elas pedem o exame de cortisol, tá? Você pode fazer o exame de cortisol, que aí elas vão ajudar, né? Geralmente se faz o exame de cortisol em 2 períodos, de manhã e à noite, para ver como é que ele está funcionando, tá? Então, um exame de saliva ou um exame de sangue, a gente vê o cortisol fácil, fácil, tá? Tá. Então, aí a gente tem algumas alternativas, né? Para a parte do cortisol, a gente tem um ativo que chama cerenzo. O cerenzo, ele é da laranja, e ele tem uma padronização em D-limoneno. O D-limoneno é o óleo essencial da laranja. Né? Então, essa laranja, ela vem numa concentração de 20% do D-limoneno, que vai ajudar a modular o meu cortisol. Então, de manhã ele vai funcionar normalmente, e aí à noite ele vai diminuir. Tá? Ele coloca no eixo ali o cortisol. Tá. Esse ativo, Lissandra, a gente traz lá da França, de uma empresa chamada Nexira. Tá? A Nexira, ela é uma das maiores produtoras de nutracêuticos do mundo, lá Que na França, legal. né? Os ativos que eu vou falar aqui, 2 são deles, e então é uma das maiores empresas do mundo em tecnologia de nutracêutico. E eles fazem, então, que essa laranja tenha essa concentração de D-limoneno que a gente precisa. O D-limoneno, ele também se liga aos receptores de adenosina. A adenosina ela é responsável pela sensação de relaxamento.
né? Então, à noite eu preciso ter um relaxamento, preciso que meu corpo descanse, né? Então, a adenosina faz isso. Então, o delimoneno, ele ajuda nessa situação. Então, o Cerenzo vai modular o cortisol, diminuir todos os efeitos nocivos que o excesso do cortisol provoca e vai também agir na sensação de relaxamento, né? Te ajudar a desligar, que a gente fala, né? Sim, é que bom. E, Que a esse, pessoa... o Cerenzo toma-se à noite, como é que é? Então, o Cerenzo é legal você utilizar de dia e de noite. Algumas pessoas, não todas, tá? Eu, por exemplo, não tenho essa sensação. Mas algumas pessoas que são mais sensíveis, elas podem ter muito sono de manhã, se tomar ele de manhã. Aí, Ah, tá. aí não é legal, que atrapalha o dia a dia Sim, também. Então, assim, sim, é legal fazer um teste. Toma ele à noite, fala, não me deu um sono exagerado, posso tomar de dia, né? Agora, se sim. der sono, daí toma só à noite. Aí vai de organismo mesmo, depende muito da pessoa, né? A dose do Cerenzo é 250 miligramas, então de manhã e à noite, ou então 500 miligramas só à noite, tá? Isso vai ajudar bastante nessa questão do cortisol, tá? Tá. E aí, um outro ativo que a gente tem... só lembrando, o Cerenzo também, ele diminui, nos estudos feitos, as dores provocadas. A gente falou da dor nas costas, mas também tem muita dor gástrica, dor de Ah, estômago, tá. né? Acontece bastante. Às vezes o paciente, inclusive, ele começa a tratar as dores e esquece de tratar o problema real, né? Sim. Então, toma um anti-inflamatório para dor, né? Toma Vai um fazer uma omeprazol, massagem. Sim. E a às vezes origem não tá ali, estômago. né? Sim. Não tá ali. E assim, Aline, vamos supor, uma pessoa que está estressada, ela vai começar a tomar o Cerenzo, então ela vai fazer um tratamento com um produto natural. Uhum. Quanto tempo ela vai demorar para ver esse efeito? O Cerenzo tem um efeito bem rápido, tá? Assim, no efeito total, Uhum. de modular o cortisol e tudo, pelo menos uns 30 dias de tratamento. Mas nesse efeito de relaxamento, na primeira semana você já percebe uma melhora. Que ótimo! E Aline, tem alguma contraindicação? Não, o Cerenzo não tem Não. contraindicação, tá? Que Ele pode ser ótimo. usado hipertenso, diabético, sem problema, tá? Aí tem um outro ativo que a gente pode associar ao Cerenzo, que é o safrim, tá? O safrim, ele é o Crocus sativus, é o açafrão, mas não é o açafrão da terra. O açafrão da terra é o que tem a cúrcuma, né? Que é aquele Sim, que parece um gengibre, sabe? isso. Aquele é o açafrão da terra. O Crocus sativus é o que eles chamam de ouro vermelho, que é o açafrão verdadeiro, né? Ele é extraído da flor, do estigma da flor, só daquele pistilo, sabe? Nossa, que sofisticado. Só do pistilo. Tanto que para fazer 1 grama do safrim é utilizado 12 quilos de flor. Nossa, Aline, 12 quilos, Da 12 flor para quilos de fazer flor? 1 grama. É um produto bem diferenciado mesmo, é tirado só o pistilinho das flores. Ele também é da França, também é da Nexira. Então é um produto com uma tecnologia bem interessante mesmo. E aí tem a padronização do ativo, que é o safranal. O safranal, ele já aumenta os níveis de serotonina. Então Que ele age bacana. como um antidepressivo, né? Ele inibe a recaptação da serotonina e aí ele dá todos esses benefícios de bem-estar, controle do apetite, né? A gente, eu tô tendo tanta gente falando, nossa, tô comendo muito nessa quarentena. E ele modula o cortisol Realmente também, devido ao Aline? estresse mesmo, né? Aline, mas o Cerenzo vai modular o cortisol, vai dar aquela Isso. acalmada, e o safrim ele não vai trabalhar com cortisol. Não, ele vai melhorar a serotonina, né? Tá, Lembra que o cortisol baixou minha serotonina? lembro, Então, lembro. o safrim vai melhorar a serotonina. Vai Mas a aumentar gente os níveis de pode,
Pode usar junto ou não? Ou usa um Pode. ou outro? Não, é Pode. super legal usar junto, é bem interessante, né? Tá. Porque é o safrim que vai controlar essa questão do apetite, de comer fora de Olha, hora. tem uma pergunta aqui da Alessandra. Ela fala que é o contrário, que ela não sente fome. De Uhum. repente, o safrim pode controlar, modular isso daí, né, Aline? Não tem problema. A pessoa não vai emagrecer usando eles. Emagrecer, a gente vai falar do outro produto daqui a pouco, que daí a gente coloca junto para emagrecer. Ele só vai modular mesmo essas substâncias para controlar o estresse. E para quem desconta na comida, isso é bem favorável, porque aí Sim, você consegue segurar. Mas para quem não desconta na comida, desconta em outra coisa, sempre alguma coisa a gente faz de errado, né? sim. Ele vai Obriga a pessoa com alguém equilibrar, em casa, ele vai vai equilibrar o que está em equilibrar. desequilíbrio. Bem Exatamente. Então não legal. tem problema nenhum, tá? Tá, Então, o safrim, utilizado para essa finalidade. O safrim, Lissandra, a gente só não indica para quem já faz uso de algum antidepressivo, tá? tá, Porque daí pode potencializar o medicamento. Então, quem usa antidepressivo aqui, não. O Cerenzo pode, tá. tá? O safrim, Cereja não. pode. Tá, Isso. É... Aqui, ela falou que a ansiedade não deixa nem ela beber água. É por causa disso que eu falei. Se você está numa situação de fuga, né? De perigo, você não vai beber água, não é hora de beber água, né? Então, às é, vezes, você reage dessa maneira, sim, né? Então, se você controla esse cortisol, o seu metabolismo ele volta a funcionar normalmente, tá? tá. E aí uma outra substância que o safrim também ajuda é na dopamina. A dopamina, ela é responsável pelo aprendizado, cognição Aline, tá e o sistema de falhando. recompensa. Aline, Aline, como tá a sua internet Oi, acho que aí? deu uma travadinha. É, né? Não, a Essa minha, parte, acho que deu uma travada. só repete essa última. Como que ele trabalha, então, o ativo? Então, tava falando que o safrim, ele então vai agir na serotonina e na dopamina também, tá? A Isso. dopamina é responsável pelo aprendizado, cognição, memória, né? Então, o safrim também vai ajudar nessa questão da gente estar trabalhando em casa, não consegue concentração, né? A memória fica prejudicada. Então, o safrim também ajuda nesse sentido, para que você tenha mais foco, né? E melhora na questão do aprendizado, cognição. É bem interessante esses ativos também para o pessoal, os adolescentes que estão em casa estudando, Sim, né? muito. Porque Porque eles vai aumentar a geram cognição. estresse, melhora a cognição e eles geralmente eles estão estressados, né? Eu sei que tem uma aqui. Estão estressados, eles procuram comida o dia inteiro, né? Por causa Sim, dessa ansiedade que gera de repente, ter mudado toda a rotina, né? Não tá mais indo para a sim, escola e tal. Então, pode sim. usar nos adolescentes, a partir de 12 anos, pode usar os dois sem problema, tá? Legal. E aí, para quem já engordou nessa quarentena, Alessandra, devido ao estresse e tudo, além Quase desse ninguém, né? quase ninguém. Quase ninguém. E o pior é que você entra no Instagram, é receita o dia inteiro, né? Das pessoas. É, Aí você não tem muito o que fazer, fala, vou fazer um bolo hoje. é. Então, para quem já engordou, você controla o estresse com essas duas substâncias e pode usar o Morosil também, tá? O Morosil é um ativo que a gente trabalha bastante. Ele é uma laranja moro, uma laranja italiana. Essa laranja só existe lá no sul da Itália, tá? Ela é cultivada ao redor do vulcão. Então, essa laranja, por estar num ambiente hostil, ela cria mecanismos de defesa, que são antioxidantes, e que vai fazer a gente emagrecer. Olha que legal. Então, Muito. a laranja, ela se protege lá daquele ambiente, mas são essas substâncias que vai ter uma ação na gente. Então, essa laranja, não adianta falar assim, eu vou ali comprar uma laranja
É vermelha, não é essa laranja, tá? Tem que ser. Isso que tem que ficar bem claro, né? É, Porque, gente, eu trabalho já com a Galena, que é essa empresa aí que a Aline trabalha, e assim, o padrão deles é muito alto. Então, tem muitas pessoas que falam, eu compro o Morosil de outro lugar. Não é a mesma coisa, porque tem gente que compra Morosil de países orientais, né? E não é a mesma coisa. O Morosil dela é da Itália, ele é cultivado realmente em volta do vulcão Etna, na Sicília, e o teor que tem dos ativos que ela vai falar, da ação deles, é um teor padronizado e alto, né, Aline? sim. A gente tem a padronização na antocianina C3G, que é uma substância específica, né? E que tem nessa laranja. A cor dela é bem diferenciada, né? Sim, Ela é um vermelho púrpura, né? E não é uma cor natural mesmo. E ela vem lá da Itália, e tanto que até a semente dela é patenteada. Então, a gente não consegue nem plantar aqui, porque é totalmente patenteado lá. E mesmo que a gente interessante. plantasse aqui, né? De repente a gente vai lá, rouba uma semente, planta aqui. Provavelmente O a teor não laranja vai ser nasceria. igual. Não. Porque muda o Totalmente. solo, muda o clima, É, muda tudo. E quando muda o clima, e o solo, principalmente, a gente sabe que tem uma variação do teor de ativos e tudo, muda, né? uhum. Muda tudo. É igual quando você vê uma planta do vizinho e fala, ai, que bonita, me dá uma muda. Aí você planta no seu jardim e não vai. Não Porque o vai. solo é outro, né? A Sim. luz é outra. Então, a Ô, Aline, procedência. Hum, e como que as pessoas podem ter certeza que a farmácia que elas vão comprar o produto é o Morosil verdadeiro e não é o contratipo, o que é uhum. parecido que não é original? Como que as pessoas podem ter certeza que elas estão usando o Morosil original? A gente desenvolveu um selo, né? Que quando a farmácia compra da gente, a gente manda esse selo. Então, para a farmácia colocar em cada fórmula do paciente. Tá? Então, vem com selo de identificação comprovando que é original. Tá? O Legal. cliente também, se duvidar, pode exigir o laudo, até a nota fiscal para a farmácia, né? Sim. Você sabe que eu acho até interessante, Aline, porque às vezes o consumidor não sabe. Eu tenho uma cunhada que ela mora em São Paulo e outro dia ela manipulou a fórmula lá. Aí ela me contou o preço. Aí eu falei assim, isso daí tem que ter selo, traz para mim o potinho. Aí ela veio passar o final de semana aqui e ela trouxe o potinho. Quando eu peguei o potinho na mão, eu falei, você devia voltar na farmácia e pedir a nota fiscal, porque não tinha os selos. E Uhum. assim, a gente sabe, se vai o selo, é porque quando chega essa matéria-prima na farmácia, a gente, quando manipula, a gente cola o selo. Porque a gente dá uma garantia para o nosso cliente que a gente está vendendo o produto original e que vai fazer o melhor efeito. Então, eu falei para ela voltar, daí ela ficou com vergonha e não voltou. Mas eu tenho essa questão aí, gente. Se vocês tiverem dúvida, peça a nota fiscal. Na nota vem até a data da compra, então a gente não vende nada sem nota, então se a farmácia comprou, ela tem a nota, Sim, né? Então, e aí o Morosil é legal, porque assim, você controla a ansiedade com Cerenzo, com Safrin, e usa o Morosil para acabar com aquela gordura localizada que você acumulou aí esses dias. Então, o Morosil, ele age no adipócito, que é a célula de gordura, diminuindo a quantidade de gordura dentro dessa célula e diminuindo o tamanho dessa célula. Porque o importante é, às vezes a gente emagrece, demora para emagrecer. Em um mês, emagreceu 2 quilos, demorou um monte. Aí, no fim de semana, você recupera os 2 quilos. e Porque, é verdade, e é né? verdade. Porque o adipócito, que é a célula de gordura, ela tem uma memória. Então, assim, para essa memória, a gente fala que a cada quilo que você perde, é um mês que você tem que ficar com aquele peso para que o seu adipócito entenda aquilo de novo e faça outra memória. Que vai ser assim daqui para frente. Não é, Aline? É, Você condiciona o adipócito, né? Mais ou menos isso. condiciona. Então, o Morosil, ele diminui o tamanho da adipócito. Então, você emagrece, diminui o tamanho, ele não volta tão rápido. Isso que é legal também, né? A gente vê muita diminuição de medidas com o Morosil. Porque
Porque a gordura, Alessandra, ela é leve. Então, se eu pegar 1 quilo de músculo, 1 quilo de gordura, o músculo vai ser um pedacinho e a gordura vai ser bastante. Então, a gordura ela é leve, mas ela ocupa muito espaço. Então, quando eu perco gordura, às vezes na balança dá 2 quilos. Mas se eu medir, né, a circunferência e tudo, dá uma diferença, às vezes, de até 5 centímetros. É porque a gente percebe o quê? Que o Morozil ele age bem acinturando, né? Ele volta, ele faz a gente perder essa região aqui, né? A região da Abdominal. cintura mesmo, né? Uhum. É onde tem mais gordura, geralmente, né? Mas se a pessoa, Sim. às vezes, aquela pessoa que tem a cintura fina e o quadril mais com gordura no quadril, também ela vai ter o efeito, tá? Também Tá. interessante. Então, vamos amarrar tudo aqui. Controlei a ansiedade e o estresse com safrinho e cerezo e usei o Morozil para ajudar aí na perda de medida, né? Além disso, Lissandro, o Morozil, ele ajuda... O Morozil, o safrim também, ajuda no controle do colesterol pela ação antioxidante dele. Eles ajudam a melhorar a resistência à insulina, né? Então, assim, O Morozil, você acha que pode ser considerado também, fora essa ação emagrecedora, um antioxidante que pode estar dando uma brecada no envelhecimento também ou não, Aline? sim, a gente pode considerar sim, né? A antocianina, ela é um potente antioxidante. Então, sim, vai ajudar, com certeza. Legal, Vai legal. ajudar a diminuir a inflamação, vai ajudar a melhorar todo o funcionamento do organismo. A gente precisa de antioxidantes para diversas funções, né? Então, E Então não pode falar. teria nenhuma contraindicação. Vamos supor, a pessoa quer dar uma emagrecida, ficou em casa, engordou, ela pode usar o Morozil e ele não tem, pelo que eu estou vendo, não tem nenhuma contraindicação, Aline. Não, nenhuma contraindicação. Pelo contrário, vai melhorar o paciente diabético, vai melhorar a resistência à insulina, vai melhorar os níveis de colesterol. O paciente hipertenso também vai ajudar. Então, assim, sem problema nenhum, todo mundo pode usar o Morozil sem contraindicação. E você sabe, Aline, que o meu marido estava com gordura no fígado, né? E aí Uhum, ele foi e eu falei para ele, eu falei, olha, o Morozil é bom para essa gordura no fígado. E ele começou a usar e realmente depois de um tempo ele voltou no médico e tinha melhorado bastante. Porque no homem sim, é comum, né, Aline? bastante. Não, hoje em dia a gordura do fígado ela tem aparecido até em jovens que são magros. Às vezes, o Olha seu marido só. é magro, né? É, Ele é e magro. apareceu, e apareceu. E ele cuida da alimentação. É lógico que de final de semana dá uma esculachada, gosta muito de chocolate, então a gente sabe, né? Mas o Morozil foi excelente para ele, muito bom mesmo. É. Tem os estudos, então, o Morozil ele age realmente na gordura do fígado. É engraçado, assim, se a gente usar outras alternativas, às vezes a gente quebra a gordura do abdômen e ela vai para o fígado, em vez de ser eliminada. Então, tem que tomar cuidado com alguns ativos termogênicos, porque às vezes ele faz isso. O Morozil não tem esse Nossa, problema, né? Acontece olha que bastante. interessante. Você Tanto pode dar um que exemplo do que a gente pode fazer para não deixar que isso aconteça, Aline? Então, o ideal é fazer exercício, né? Se eu estou usando um termogênico, se eu estou usando cafeína, se eu estou usando chá verde, é ideal que eu faça exercício para que eu consiga realmente eliminar essa gordura. Porque Certo. se eu tomar essas substâncias e sentar no sofá, a gordura ela não consegue sair, aí ela vai parar no fígado. Então, às vezes eu até Tá. emagreço, mas aí eu não estou saudável. E quanta gente faz isso, né? Ai, muita gente. Então, o Morozil é legal que tem essa função, né? Se você. Muito Claro que interessante. exercício a gente tem que fazer sempre, mas o Morozil, se você tomar e não fizer exercício, você não vai ter. Não vai prejudicar o fígado como outras substâncias, Sim, muito né? interessante. E só mais uma dúvida, Aline. Uhum. Voltando ainda no Cerenzo, você falou que ele vai modular o cortisol. Então, vamos dizer que o sono vai ficar melhor também. Sim, sim. Sono melhora muito, tanto tanto você dormir como a qualidade desse sono.
né? Porque às vezes você dorme, mas acorda cansado, né? Aline, você falou que algumas pessoas podem tomar o Cerenzo de manhã e ficarem um pouco lentas. Se ela Sim, não puder tomar 250 e 250, ela pode tomar 500 à noite? pode, sem problema. E que horário você recomenda? Ah, Sete, oito? umas 8 da noite, que é um horário que você já jantou, já tá no momento de desligar, né? É legal Entendi. usar ele de manhã para aquelas pessoas que estão muito estressadas, muito irritadas, que eu preciso mesmo começar já de manhã a dar uma acalmada, Ah, né? legal. Aí é Ó, legal aqui tá usar de manhã. falando, tem gente que toma chá verde e não faz exercícios. Então, é bem complicado, não é bom isso não, porque aí eu posso levar a gordura para o fígado. Interesse, e o moroso, beleza. Ai, que ótimo. Eu já vou fazer para mim o Cerenzo, eu tô precisando. Ah, quem não precisa, né? Todo Depois eu vou mundo. te contar. Vou te Não, contar. ele é muito bom mesmo. E eu falo, eu dou exemplo de adolescente, né? Porque eu tenho uma. Para os adolescentes é super interessante, né? Eles são muito irritados e tal. E a gente consegue diminuir. E também nessa fase, né? Ó, tem a Denise perguntando do Relora. Nessa fase está difícil para eles, Aline, porque a gente percebe que é uma nova realidade para eles e também para os Uhum, professores. Então está todo mundo sim. meio que se estranhando. Tem alguns professores que estão com dificuldade, principalmente os professores que dão aula para ele, que são mais velhos. Então, assim, aquela Uhum, dificuldade em lidar com o digital. E aí fica sim. difícil também para ele aprender, para os nossos filhos aprenderem. Então, eu vou ver se ele está querendo, quem sabe, né? Não, é Precisando. legal usar o cerezo. E o safrim Olha, também, né? Para diminuir a ansiedade. alguém perguntou alguma coisa aqui, Aline, do Relora, que você não está falando, mas eu sei que o Relora vocês têm aí. O Relora, Não, Aline. esse não é da minha empresa, esse. É outra Ah, não planta. é? Ah, Não, tá. Desculpa, é verdade, eu confundi. é. A Gente, gente, não é. Mas, gente, o Cerenzo que ela está falando, eu nunca tomei, mas eu trabalho muito com nutricionistas que usam o uhum, Cerenzo com excelente qualidade e resultado, né? aham. Ah, e você pode fazer ele, que fica uma delícia. Ele tem gosto de laranja, o cerenzo, né? Você pode fazer ele no seu chocolate, Lissandro, fica uma delícia. Sério? Que gostoso! Fica, porque como ele tem gostinho de laranja, o chocolate ele fica com gosto de laranja, então fica uma Sim. delícia. Ai, vou Fica bem fazer. legal. Vou fazer. E, e aí, outra coisa que o estresse e a ansiedade elas causam, e que não é o momento da gente ter agora, é a baixa da imunidade, né? Então, a pessoa Não estressada, pode, ela né, tem. Aline? Agora Não não pode. pode. Agora não pode, de jeito É o nenhum. que eu falo para os funcionários. Agora é hora de realmente vocês se alimentarem bem, dormirem bem, cuidarem da imunidade, porque a gente que está trabalhando e ninguém quer ficar doente, né? A gente percebe aqui na farmácia realmente o medo que as pessoas têm do coronavírus. Sim, não. E não é só o corona, né? A gente tem aí outras doenças também, né? A dengue está super em alta. Tem o próprio H1N1 que continua circulando. Sim, Então, e fora que agora, chegando o inverno, começa as ites, né? As rinites, as sinusites. sim. Então, é o momento realmente da gente cuidar da alimentação e cuidar dessa parte. Então, a gente pode, para a imunidade, tomar o Cerenzo e o Safrin para controlar o estresse e associar o nucleotídeos, Alessandra, que é um produto que a gente tem que vai modular o sistema imunológico, vai Você pode melhorar explicar muito. como que ele. Isso, Aline, você pode explicar como ele funciona para as meninas, por favor? O nucleotídeos, ele é um fermentado de Saccharomyces, né? Então, assim, ele contém nucleotídeos, que são fragmentos do DNA desse microorganismo que vai atuar lá no intestino, ativando o sistema imunológico. Então, ele se liga lá no intestino, a uma proteína específica, e ativa o nosso sistema imunológico. Faz com que a gente comece a produzir mais anticorpos, ele reforça todo o nosso sistema imunológico, melhora as alergias, né? Melhora toda essa questão das sinusites, das rinites, e aumenta as células de defesa do organismo.
Então, é Legal. bem interessante usar o nucleotídeos nessa fase. E o nucleotídeos não tem nenhuma contraindicação. Nos Estados Unidos, se você pegar aquelas fórmulas de leite em pó, eles adicionam nucleotídeos na fórmula. Então, já perguntaram aqui, né, se precisa de receita para comprar tudo que você está falando. Eu Não, já nem coloquei tem. que não precisa, porque, gente, eu já sabia que não, mas assim, pode explicar, Aline, melhor você explicar. Essas substâncias que eu estou falando, Lissandra, elas são classificadas como alimento. Os nutracêuticos significa que são substâncias derivadas de alimento. Então, elas entram no Brasil com registro de alimento. É como se eu tivesse comendo, mas numa concentração mais elevada, com os marcadores certinhos, tá? Sim, tudo padronizado, direitinho. Padronizado, exatamente. Então, é por isso que não precisa de prescrição, porque são alimentos. Mas, claro que a farmácia consegue orientar direitinho, o farmacêutico, Sim. né, sobre Estão, a é, estratégia de cada um. eles estão perguntando aí, Aline, sobre quantas miligramas de nucleotídeos que precisa tomar para aumentar a imunidade. Tá? Nucleotídeos 300 miligramas, uma vez ao dia, tá? Para criança, pode usar a dose de 100 miligramas para crianças até 2 anos, né? E para crianças maiores de 2 anos já pode usar 300 também. E pode fazer em chocolate, pode fazer em gel comestível, Dá, porque tem pode crianças fazer. que não podem engolir, que não é que não podem, que têm dificuldade de engolir, assim como idosos, né? Então a gente pode fazer esse Uhum. nucleotídeos que ela está falando, a gente pode manipular em gel comestível. Eu percebo que crianças e idosos, eles preferem até porque a deglutição deles não é tão. Criança se atrapalha, né? Depende da idade, se É, atrapalha com a cápsula, né? E o idoso realmente fica mais difícil. mas o nucleotídeos até para criança menor, se a mãe quiser abrir a cápsula e diluir no leite, dá também, tranquilo, Ah, interessante. né? E E é, ali. Fala. não, eu Não, ia falar fala. que você pode associar o nucleotídeos também com a vitamina C, com o zinco, né? Com a lisina, que são substâncias também que ajudam na nossa imunidade. Aline, não sei se está fácil para você digitar essa fórmula aí do que você sugeriu, nucleotídeos. Você tem horas aí, Aline? Que eu estou sem relógio aqui, eu não sei se está na hora capaz de cair essa live. 11h43. Dá tempo, então. Se você puder digitar essa fórmula que você falou, eu acho Claro, bem interessante. vou digitar aqui. Nucleotídeos 300 miligramas. Olha aí, pessoal, anota. Teve gente que pediu, a Alessandra pediu. É, ela tá dando a fórmula para aumentar a imunidade. Aí a gente pode associar com a vitamina C, com o zinco. Gente, zinco é muito bom para a imunidade, é excelente. Uhum. Aí fica ótimo, ó, nucleotídeos, a vitamina C e o zinco. Fica bem legal. E aí, quem Fica. quiser também ajudar, porque assim, quem está entrando agora e não viu a Alessandra, né? A Alessandra que quer formular para ansiedade. Então, eu já vi que você toma remédios, Alessandra. Então, o que ela falou que não tem problema, se você já está tomando alguma medicação, é o Cerenzo. O Isso. Safrin você não pode. O Safrin você não pode estar tomando nenhum outro remédio controlado, né, Aline? Para Isso. ansiedade. Assim, até dá para a gente fazer, mas aí é melhor com acompanhamento do médico. O problema é que às vezes eu já tomo uma dose alta do antidepressivo, né? E aí eu posso ter um efeito muito. Ele acaba potencializando o efeito, né? Daí não é legal. Sim. Então, assim, se o médico fizer o acompanhamento e achar legal introduzir, daí sim, mas aí com acompanhamento, né? Sim, mas eu achei bem interessante a questão do cerenzo, de fazer em chocolate, porque ele tem o gostinho Uhum. de laranja. Eu vou Sim, fazer para mim, vou fazer com chocolate 70, depois eu vou até postar, vou marcar você, Aline. Vou fazer para mim com chocolate 70
Isso. E quero também fazer o que você falou aí por último, o nucleotídeos, para aumentar a Nucleotídeos. imunidade. Super É, porque a legal. gente precisa realmente, nesse momento, se resguardar ao máximo e tomar as providências. O que a gente pode fazer é isso, né? Ainda mais que não tem nenhuma contraindicação, né, Aline? Não, nenhuma contraindicação. O nucleotídeos tem problema. Morosil também não tem problema. O chocolate 70, ele não é vilão, tá, gente? Pode usar o chocolate 70, claro, um pedacinho depois da refeição só, né? Não vai usar uma barra de chocolate 70, Sim, pode ser uns 15 né? gramas, né? O que vai no É, tabletinho. A gente faz um tabletinho aqui, a gente, que deve ter 15 gramas. A gente coloca, se a substância não tiver um gosto ruim, a gente pode veicular no chocolate. Às vezes, tem alguns profissionais, médico, nutricionista, que querem veicular medicamentos que têm um gosto muito ruim no chocolate. Aí você perde aí não dá. totalmente o, né? Deixa eu só responder aqui para a Jussara. Jussara, Uhum. pode manipular zinco sim, Jussara. E alguém tem mais alguma pergunta para a doutora Aline? Eu gostei muito de saber do safrim, sabia, Aline? Desse negócio aí de 12 quilos de flores. Para quem entrou É, agora, gente, tem uma substância aí que ela tem, que vem da França, que precisa de 12 quilos de flor para fazer 1 grama do princípio ativo. E usa quantos miligramas, Aline, dele? você usa 90 miligramas 2 vezes ao dia. O safrim é interessante usar às 10 da manhã e às 4 da tarde, principalmente por causa da compulsão. Porque são horários que a gente vai, ai, tô com fome, já quero comer alguma coisa, e acaba comendo, beliscando, comendo, Sim. né, as guloseimas. Então, é legal esse horário. Ah, esqueci de falar, e também interessante. O safrim, para TPM, muito legal. Para Ah, que TPM, eu bom. tenho baixa de serotonina. Então, o safrim ajuda bastante quem tem TPM. Tem pessoas que têm bastante exacerbada, né? A TPM, fica Sim, muito irritado e tal. Então, é sim. legal usar o safrim também na TPM. Ah, que interessante. Mas 90 miligramas, Aline, eu acho que até esse medicamento deve custar, eu não sei, eu preciso até calcular. Deve ficar até com um valor um pouquinho alto, né, Aline, o safrim? Ah, fica um pouco, mas nada muito exagerado, não, viu, Luciana? Tá, vale a pena, né, Aline? Vale a Porque é pena, o natural. benefício, né? Sim, Natural, tá. e todos os benefícios que ele traz, né? Sim. Olha, eu Fora, gostei de. Tá. fora a gente usar o safrinho cerenzo para o estresse, Sandra, é interessante também que a gente pare um pouco, respire, né? E Sim. tente ver menos televisão, com essas notícias ruins, né? E tem alguns aplicativos de meditação também, que é legal, de repente, tentar fazer, Eu tenho falado isso. porque é tudo um conjunto, né? A parte de ansiedade, estresse, ela engloba muita coisa, né? Sim. Então, é Eu legal que tenho, você... eu tenho falado isso, Aline, para as pessoas desligarem um pouco da televisão. Em casa a gente devolveu a televisão, a gente não tem mais televisão por causa disso, porque a gente começa a ficar muito envolvido e esse medo, esse pânico só baixa a nossa imunidade, a gente não dorme direito. Mas eu achei bem interessante, Aline. A gente precisa marcar uma outra live para falar sobre cosméticos que elas adoram, Sim, vamos marcar. anti-aging, vão Uhum. marcar. E eu queria agradecer você, agradecer a Galena por Obrigada. essa aula. Eu adorei, adorei muito. Não sabia tudo isso. A gente sabe mais ou menos por cima, porque a gente tem muitas substâncias na farmácia, mas você explicando assim mais profundamente fica muito mais interessante. Eu adorei mesmo. Tá Ah, bom? que Então, bom. muito obrigada, viu? E obrigada pessoal que está aí assistindo a gente. Vou deixar assim a live salva, ela vai ficar salva no IGTV e depois ela também vai para o YouTube. Então, quem não quiser ver aqui, vai ver lá no YouTube também. Tá bom? Tá Aline, bom. obrigada, Obrigada, gratidão. Alessandra. E Prazer. semana que vem, ou a outra, a gente marca uma outra live para falar de cosméticos. Combinado. Pode Anti-aging, deixar. tá bom? Tá bom, Obrigada, um brigadão. bom Tchau, dia aí, tchau, tá? pessoal. Tchau, Bom dia. tchau. Tchau.